pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. A primeira coisa que eu vou perguntar é: você já salvou o seu desenho hoje? Então vamos lá, vamos salvar para a gente criar, né, o hábito. Só confia quando aparece aqui que save, tá salvo, perfeito, né? Vamos criar esse hábito de salvar sempre. Bom, hoje a gente vai montar o layout para imprimir. A gente já está chegando no basicão do AutoCAD, né? Para vocês desenvolverem projetos, a gente já está chegando já na parte de impressão, que é a montagem da prancha. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês que eu acho que vocês devem ter notado. Não sei se vocês estão notando aqui, mas as minhas linhas arredondadas, que são as linhas de porta, elas estão meio quadradas. Olha só aqui, ó, elas estão angulares. Vocês estão vendo? O que acontece? Por que isso acontece? Isso vai acontecer de vez em quando no desenho. Porque o AutoCAD trabalha com a memória do computador, né? A memória RAM, ele puxa a memória RAM. Então, quando você está fazendo um desenho, às vezes você deixa ele parado muito tempo, ele estava muito afastado, ele vai economizando nessa memória RAM. E por economizar nessa memória RAM, ele vai deixando as linhas, aparentemente, né, as linhas que são arredondadas, vai deixando elas angulares, porque gasta menos memória você fazer só duas direções de linha do que fazer uma linha curva, né? Que seriam várias linhas retas em várias direções consecutivas. Então, por isso é que às vezes o desenho de vocês vai, mesmo arredondado, vai aparecer quadradão. Isso não quer dizer, olha aqui também a mesa da varanda também tá, ó, quadradona aqui. A mesa aqui da cozinha também tá. Isso não quer dizer que o desenho estragou. Calma, não é isso. Apenas quer dizer que a memória está sendo economizada. Para você melhorar isso daí, basta você ativar o comando REA, que é o REA, que é o regen, né? Que ele vai regenerate, né? Vai regenerar e vai voltar tudo a ser circular. Vocês podem ativar o regen a qualquer momento, tá? O regen all, que ele vai pegar todo o modelo e vai regenerar para as linhas circulares. Tá bom? Então, prendemos mais esse daí. Não se assustem quando vocês virem os desenhos retos. Então, vamos configurar. Eu não mexi em nada aqui. Vai ser tão novidade quanto de vocês. Vai ser do zero também. Vamos lá. Aqui, pessoal, se vocês olharem no cantinho esquerdo inferior de vocês, a gente tem o model, que é onde essa abinha model, que é onde a gente desenhou todo o tempo, né, que a gente ficou desenhando aqui. Sempre vai ter layout 1 e layout 2 e mais esse maisinho com essa seta horrível, mas assim, esse maisinho bem aqui. Para que serve isso? No layout, a gente vai montar as pranchas. E o recomendado é que a gente monte tantas pranchas quanto forem necessárias. Ah, professora, mas eu vi em determinado lugar que a pessoa montou a prancha no model. Pode fazer isso sim. Mas qual é a vantagem do layout? A vantagem do layout é que a gente consegue trabalhar numa mesma prancha com várias escalas diferentes. Vocês já viram que a gente trabalha com várias escalas diferentes, né? Num projeto de construção civil, a gente tem diversas escalas, então a gente consegue trabalhar em várias escalas diferentes no layout, sem precisar dar fator de escala no desenho, que é muito importante. O fator de escala é quando você aumenta ou diminui um desenho, né, proporcionalmente. Então, a gente não vai precisar dar fator de escala no desenho. No model, se a gente for montar a prancha no model, isso seria necessário. Então, não recomendo, eu recomendo sempre trabalhar com layout, por isso que eu ensino a trabalhar com o layout. Ok, então vamos clicar aqui primeiro nesse layout 1 aqui. Pá. Invalid, ignored, não sei, pronto, abriu aqui. Vai acontecer a mesma coisa com vocês, vai abrir
É isso que parece uma página, deitado ou em pé, não sei como é que vai estar o de vocês, com essa linhazinha tracejada, com essa linha aqui, em geral, branca, e dentro, tudo que tem no desenho de vocês vai aparecer dentro dessa linha branca, tá? Então, é isso que temos para hoje e é com isso que vamos trabalhar. O que é essa linha preta aqui, né? Esse pretão aqui ao redor, que para alguns de vocês pode aparecer branco. Isso é a página, é a página de papel. Eu vou ensinar vocês a configurar uma prancha A2. A2 ou A1. E agora eu não lembro o tamanho. Vou fazer a conta aqui rapidinho e vou lembrar qual é o tamanho. Mas eu vou ensinar vocês a configurar uma prancha A2 com o desenho da casa em escala 1:50. Ok? Vamos ver como é que vai funcionar aqui também. Acabei de criar isso, vamos lá. Então, estamos aqui com a página. O que a gente vai fazer? A gente vai ajeitar isso daqui. Essa linha branca bem aqui, que está circundando, é o viewport. Como é que funciona esse viewport? Funciona como o espelho da Alice, sabe? É como se fosse uma realidade paralela. É como se eu fizesse um desenho, é como se eu tivesse uma caixa. Então, eu abro a tampa de vidro, ajeito tudo que tem dentro e depois eu fecho a tampa de vidro. Então, aqui, ó, se eu dou 2 cliques dentro da linha branca, eu estou com a minha viewport aberta. É como se eu tivesse aberto a tampa de vidro da caixa. Então, eu posso mexer à vontade, aproximar aqui do meu desenho. Tudo que eu desenhei tá aqui. Ok, botei, dei 2 cliques fora, fechei a tampa de vidro. Então, agora, tudo que eu escrever aqui em cima não vai afetar meu desenho. Se eu dou 2 cliques dentro, eu consigo editar o meu desenho, olha só. Consigo editar a chura, se eu der aqui, ó. Consigo editar a chura, consigo posicionar ele, consigo mover, se eu ativar aqui o comando mover, consigo mover texto. Entenderam? Então, assim, é como se eu tivesse aberto a caixa, a tampa de vidro e conseguisse mexer no desenho. Com quebra-cabeça, né? Assim, mexi nas pecinhas do quebra-cabeça, dou 2 cliques fora, que é o Paper Space, vou fechar a tampa de vidro. O que pode acontecer? Aqui, quando eu dou 2 cliques, é o Model Space. Como vocês podem ver aqui na minha barra de comando, M-Space. Então, eu estou no modo no modo Model, né? Modo modelagem. Então, aqui eu consigo editar o meu desenho. Dou 2 cliques fora, estou no modo Paper Space. Fechei a tampa de vidro, estou mexendo só no mundo externo, né? O mundo do desenho não será afetado no que eu fizer no modo Paper Space. Quais são as teclas de comando? MS Model Space, PS Paper Space. O que pode acontecer? Pode acontecer de eu aproximar muito meu desenho, como no caso aqui, dei 2 cliques, estou em Model Space, e eu não consigo dar 2 cliques fora, porque ó, se eu afasto, eu vou estar afastando o desenho, mas eu não consigo afastar o paper, né, para poder ver o mundo externo. É como se eu estivesse presa aqui no meu mundinho interno. Então, o que eu faço? PS, Enter, e afasto, que aí eu consigo mexer no Paper Space, ok? Então, assim a gente entende como mexer aqui no Model e no Layout. Então, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês como a gente configura e na próxima aula eu vou mostrar as dimensões de prancha para poder criar o PDF. A gente vai dividir nessa semana, então a gente já fecha aí a impressão e vai ser o produto que vocês vão me enviar, vai ser essa casa em PDF, ok? Então, vamos aqui. Botão direito no Layout 1, a gente vai ver várias opções, né? New Layout, Front Template, Delete, Rename, Move a Copy, blá, blá, blá. Eu vou aqui em Page Setup Manager, que é o quê? É a configuração da página.
Page Setup Manager, aparece aqui o Layout 1, que é justamente o que eu quero mexer. Então, eu vou modificar no Modify. Pronto, abri essa janela e essa janela ela é comum a todos os AutoCADs, tá? Essa é a janela base dos AutoCADs. O que eu vou fazer antes de mais nada? Antes de mais nada, eu vou escolher a impressora. Todas essas impressoras aqui estão configuradas no meu AutoCAD. Alguns de vocês vai ter PDF Creator, vai ter uma possível impressora que vocês têm aí no arquivo de vocês, vai ter Adobe PDF para quem usa PDF, enfim. Eu vou escolher um Adobe PDF para poder fazer o PDF Creator, enfim, eu vou escolher algum modo de criar um PDF. Caso você não tenha, DWF6 é plot, é uma ajuda para você poder ajustar o desenho. Mas, em geral, vocês vão ter criadores de PDF aí no computador de vocês. Eu vou botar aqui o Adobe PDF. Pronto, então já sei que eu vou criar uma impressão em PDF. Agora, eu vou deixar a parte de Plot Style Table, que é a configuração de penas, para a próxima aula. Essa parte aqui. Vou explicar só isso daqui para vocês e na próxima a gente explica como faz as linhas e as espessuras, né, para sair a impressão do jeito que a gente quer. Tamanho do papel, eu vou deixar o tamanho A2, né, que eu falei para vocês que eu vou botar um tamanho A2. Aqui, ó, plot área, né, qual vai ser a área de plot? Por que é plot, gente? O nome plot e impressão são a mesma coisa. A diferença é porque o plot é, em geral, feito naqueles plotters, que são aquelas impressoras gigantescas que imprimem A0, A1, aquelas coisonas assim que tem gráfica. No AutoCAD, como a gente trabalha com pranchas maiores do que A4, o nome não vai aparecer print de impressão, vai aparecer plot de plotagem. Mas é a mesma coisa, tá bom? Aqui é sinônimo, plotagem e impressão são sinônimos. A única diferença é que impressão você imprime numa impressora, em geral pequenininha, e plot é que você vai imprimir no plotter, que é uma impressora gigantesca. Tá bom? Então, é a mesma coisa. Então, plot área, a área de impressão, eu vou deixar aqui no layout, né? Eu não vou deixar o window, porque eu não vou selecionar. Não vou deixar extend, porque não vai ser tudo, nem display, que é o que está aparecendo. Eu vou de layout, que é o que eu estou ensinando para vocês como é a plotagem. Plot scale, a escala de plotagem, tá 1 para 1, gente. Isso é padrão do AutoCAD, 1 milímetro igual a 1 unidade. Eu não sei vocês, mas minha cabeça funciona em centímetros, né? Porque aqui no Brasil a gente trabalha muito mais com centímetros do que com milímetros. A gente trabalha basicamente com metros e centímetros. Então, por isso, eu vou colocar 10 milímetros igual a 1 unidade. Então, a partir de agora, eu estou trabalhando no meu Paper Space com centímetros, tá bom? Lembrando de deixar milímetros, porque a gente não trabalha com inches, a gente não trabalha com polegadas aqui. Plot Style Table eu vou deixar para a próxima aula, qualidade normal. E aqui, que é importante, né, as Plot Options tá ok, deixa tudo do jeito que tá. E aqui é a Drawing Orientation, né, que seria a orientação do desenho. Bom, não sei se vocês lembram das aulas de desenho técnico, se vocês viram isso, não estou lembrada. Mas o desenho, quando você está tratando da folha A4, ela é em pé. Mas a partir da folha A3, você imprime deitado. Então, o Portrait é o modo retrato, que é em pé. Olha, prestem atenção nesse azinho aqui, esse azinho bem aqui, ó. Olha como é que ele está orientado no papel. Se eu coloco Portrait, fica em modo retrato, né? O A no comprido do papel. Se eu boto o modo Landscape, fica no modo paisagem, que é o A na largura do papel. Então, eu vou deixar aqui Landscape, ok? Então, eu vou botar ok, depois eu vou voltar para esse Page Setup Manager, que eu vou configurar isso daqui na próxima aula. Ok. Modifiquei, tá lindo. Close. Olha o que vai acontecer.
Por que que isso mudou? Porque antes ele estava configurado em milímetros, então a minha viewport saiu da área do meu papel. Isso é muito simples, basta eu selecionar, clico aqui no cantinho e vou colocar ela aqui dentro do meu papel. E aí, dou 2 cliques dentro, vou colocar aqui a minha prancha. Como eu já configurei em centímetros, agora vai vir a questão da escala. Qual é a questão da escala? Bom, pessoal, 1 centímetro, né? Centímetro é a escala de 1 para 100. Então, aqui no viewport, eu trabalho com zoom. Olha só, -1, mais 1. Então, eu preciso aproximar o meu desenho nessa viewport, né? Aqui no meu mundinho de Alice, eu preciso aproximá-lo em um zoom que esteja em escala. E é aqui que vem o pulo do gato das viewports. Eu vou dar um zoom relativo. O zoom relativo significa relativo ao que eu configurei do meu papel. Então, eu vou dar 2 cliques, vou dar o zoom, vocês lembram lá da primeira aula do zoom, Z, Enter. Então, qual vai ser o zoom que eu vou dar? 1, que é a escala de 1 para 100, XP, que significa que está relativo ao que eu tenho aí na minha viewport. A partir do momento em que eu dou o zoom de 1xp, este desenho aqui está automaticamente na escala de 1 para 100. Então, eu posso imprimir essa página e ele vai sair na escala de 1 para 100. Professora, eu não quero a escala de 1 para 100, eu quero a escala de 1 para 50. Ora, 1 para 50 é o dobro da escala de 1 para 100, né? Vocês lembram da aula de escala? Ensinei para vocês. Então, aqui, zoom 2xp, que é 2 vezes a escala de 1 para 100 e 1 para 50. Aí, basta eu ajustar com minha mãozinha, né, com o pan. Se por um acaso não couber no papel, eu baixo aqui. Pronto, está na escala de 1 para 50. Ah, professora, eu não quero na escala de 1 para 50. Eu quero aquele desenho que a senhora fez do piso, que tá bem aqui, na escala de 1 para 25. 1 para 25 é 4 vezes a escala de 1 para 100, né? Então, 2 cliques, zoom 4xp. Ah, e aqui tá meio torto, então a gente dá o regen. Pronto. Pronto, estamos na escala de 1 para 25. Quem entenderam por que a gente trabalha com layout é justamente porque a gente consegue configurar a escala aqui dentro sem precisar mexer no desenho. Então, na próxima aula, nós vamos botar uma prancha aqui e vamos abrir vários desenhos para poder imprimir e configurar as penas, tá bom? Então, é isso, pessoal. Já vão trabalhando aí no layout. Ah, se vocês quiserem, vocês podem renomear o layout, tá? Renomear para planta baixa. Baixa casa. Renomeado. E vocês podem fazer isso com todos os layouts, né? Podem ir montando, podem colocar o mais, vai surgir mais layouts para cá. E vocês podem ir configurando cada um deles. Tá bom, pessoal? Então é isso, vou ficando por aqui. Vou deixar meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!